Bem-vindo, bem-vinda à Webcom, a série de entrevistas com os líderes do setor automotivo que a Autodata vem fazendo ao longo desse período de pandemia. Hoje conosco, Luiz Pascotto, presidente da Cummins no Brasil. Pascotto, acabamos de falar aqui, né, antes de começar, que somos contemporâneos, né? Autodata e Luiz Pascotto iniciaram nesse setor automotivo mais ou menos na mesma época, né? Eu quero primeiramente agradecer o seu tempo para falar com a gente e te dar boas-vindas. Ô Leandro, um prazer para mim sempre estar falando com vocês, com a Autodata, com seus leitores e agora seguidores na web, né, mais recentemente. E é verdade, né? Eu lembro, eu vim da indústria aeronáutica e entrei no setor, na Cummins há 27 anos atrás. E eu lembro quando a minha Autodata estava tomando corpo. E tem sido sempre uma alegria, um prazer estar com vocês nessa jornada aí que vai longe, né. Acho que muitas contribuições, que a editora Autodata deu ao setor, continua sendo cada vez mais forte, um veículo importante, e eu espero hoje colaborar, né, com mais uma sessão, tomara que seja bem valiosa para os acompanhantes. Sem dúvida. A Prazer. nossa, a nossa proposta aqui é ser rápido e objetivo. Então vamos direto para a primeira pergunta, Pascotto. Vamos lá, Em bora. 2019, a Cummins teve uma surpresa e tanto com a notícia do fechamento da fábrica de caminhões da Ford, né, um dos seus maiores clientes. Segundo a entrevista que fizemos contigo em novembro do ano passado, o impacto em seus negócios foi de 15%. E agora, com essa surpresa global que é a pandemia, como está o fluxo de caixa da Cummins? Esse é o principal problema que temos identificado junto aos executivos da cadeia automotiva e acredito que no caso da Cummins não seja diferente, né? Eu acho que é um bom ponto essa pandemia, ela eu não diria que ela pegou de surpresa, porque a gente vinha, particularmente a Cummins, pela sua operação global, a gente vinha acompanhando o que acontecia na China, perdão. Desde janeiro a gente acompanhava o que acontecia na China, começamos a sofrer os impactos, colocamos um comitê aqui, e eu não diria que a chegada do problema ao Brasil foi uma surpresa, mas eu diria que a intensidade foi, não é? E ela trouxe várias rupturas, em vários fluxos, né, o fluxo de supply chain, e sem dúvida o fluxo financeiro no mercado foi bem afetado, né. Existe aí várias empresas com problemas de pagamento, e isso impacta a todos nós, inclusive a Camis, né. A gente está gerenciando o caixa com bastante cuidado. Acho que nessa época, caixa é extremamente importante que as empresas mantenham a sua liquidez, não é. Mas, esse é um desejo. Na prática, é uma discussão dia a dia com alguns clientes que também administram seu fluxo de caixa com os fornecedores, de tal forma que, a gente sofreu impacto, a operação local ela tem impacto, como acho que a maioria das operações locais. Felizmente, nós fazemos parte de uma matriz, né, global, que já vinha forte antes da crise, que vinha desfrutando bons momentos de mercado lá fora, Estados Unidos, na China. Era só o Brasil que estava em crise, mas o resto do mundo estava indo bem. Uhum. E a Cummins Inc., que é a nossa matriz, ela está bem, está com uma boa liquidez, né, com tanto em caixa quanto acesso a crédito, e ela tem nos suportado com isso, né. Apesar de que a operação local, ela é bastante desafiadora, como eu tenho certeza que a maioria das empresas, não só do setor automotivo, mas aqui no Brasil estão sendo desafiadas. Só retomando para a gente confirmar isso, porque parece uma boa notícia. A Cummins aqui no Brasil tem o suporte da matriz no que diz respeito à manutenção de um fluxo saudável de caixa para manter a operação, é isso? Sim, nós temos o suporte. É obviamente que a Cummins é uma empresa, mundialmente, uma empresa privada que tem acionistas, e eles exigem que cada operação em cada local seja autossustentável. Então nós temos uma grande pressão, não é, de gerar resultado, de gerar Uhum. caixa. Não tem sido fácil para o setor automotivo, não só agora, mas nesses anos todos, né, entregar resultados. Nós temos conseguido, acho que, os melhores resultados dentro do contexto aqui do Brasil,
mas existe a pressão de que nós temos que continuar gerando resultado caixa Uhum. e também existe, por outro lado, para nós a confiança de que, bom, se precisar complementar, a gente tem o apoio da matriz. Perfeito. Ainda voltando à conversa que tivemos em novembro, para o From the Top da revista Autodata, Pascotto, as empresas, né, as montadoras e vocês já trabalhavam em cotações e projetos de investimentos para a adoção do Euro 6 em 2023. Nós aqui na É. Webcom já tivemos executivos dizendo que esse prazo terá que ser postergado. Qual a sua análise sobre esse importante programa de emissões para veículos comerciais? Postergar o Euro 6 é realmente a única alternativa? Olha, Leandro, eu não sei se é a única alternativa, né? Nós, eu diria que o Euro 6 está planejado para 2023 no Brasil. Os setores estão discutindo isso, a Anfávia está discutindo uma postergação. Eu entendo as razões, acho que é inegável que acabamos de falar, né, há um impacto no fluxo de caixa, Uhum, agora não é só no Brasil, as empresas automotivas todas no mundo estão tendo que administrar esse fluxo, e entendo que há uma discussão no setor disso, né. O que eu posso dizer da Cummins é que nós estamos razoavelmente preparados para manter os prazos, né. E quando eu falo razoavelmente, por 2 motivos. Um, pela experiência que a Camis traz, a gente se beneficia também de desenvolvimentos lá fora, que já estão avançados. A gente manteve engenheiros trabalhando no Euro 6 durante a crise, etc. Mas, quando eu falo não 100%, é porque eh, o desenvolvimento de motores, talvez, não é o mesmo para todas as autopeças, mas motores, existe uma parte que, o fabricante do motor faz, ele tem que começar antes, porque quando as montadoras resolvem começar o programa, elas já precisam de protótipos, etc. uhum, Então nós temos um trabalho que tem que começar antes e nós já vemos trabalhando há bastante tempo. Mas tem uma segunda parte que é tão importante quanto a primeira, que é o ajuste da calibração dos motores. Os motores vão aos veículos, aí eles fazem milhares de quilômetros de testes e sempre tem ajustes, né? A uhum, performance não está tão quanto esperada, aí volta para o dinamômetro, acerta a performance, mas aí altera um pouco as emissões, altera o consumo. Eu costumo brincar que é igual hormônios da pessoa, né? Você toma um hormônio para crescer, aí a voz afina, não foi o meu caso, mas o desenvolvimento de motor tem isso, né. Então uhum, isso leva tempo e existe investimento de bastante dinheiro. Eu acho que, a Campos está preparada, né, para atender se for mantida, mas também se for adiado, eu acho que essa a discussão faz sentido, porque quando a gente fala em sustentabilidade, né, sustentabilidade é um composto de meio ambiente e muita gente confunde só com meio ambiente. Meio ambiente é uhum, importante, mas sustentabilidade também é social e também é econômico, né. Ela tem que fechar esse tripé. E, quando a gente fala assim, do meio ambiente, é óbvio que o Euro 6 vai trazer, benefícios, né. E a CAMI sempre defende legislações avançadas, que melhorem o meio ambiente. O que talvez, se possa discutir é quão efetivo será, nesse momento, o quanto que o meio ambiente vai se beneficiar com a introdução de alguns volumes de Euro 6, quando a grande parte da frota, né, ela está lá no Euro 0, Euro 1, né, e continua lá poluindo. Então, uhum. da mesma forma que eu falo que a Câmara está preparada para até aqui, com o Euro 6, para a data inicial, também talvez faça sentido a gente pensar, num trade-off onde se passa a falar mais de renovação de frota, né, porque a gente sabe que, como eu acabei de falar, não adianta colocar caminhões ultralimpos ou ônibus, veículos ultralimpos, isso vai dar um impacto de longo prazo no meio ambiente e momentaneamente vai ser pouco. E o Uhum. grande impacto disso seria tirar os caminhões antigos, né. Por isso, Leandro, que eu, defendo que a gente deveria estar falando também simultaneamente num programa de renovação de frota agora,
Não um programa tradicional como sempre se falou, porque eu acho que não é só a indústria e o governo e pedir incentivos. Acho que a indústria pode participar disso e há algumas ideias que podem ser discutidas. Não, já que você entrou nesse tema, né? A renovação de frota também foi abordada por outros executivos do setor automotivo. E disseram o seguinte, que nesse momento de quase paralisação das atividades, seria uma ótima oportunidade para avançar nesse tema e construir um programa que ajudaria não só o segmento de caminhões, mas o país como um todo, né? Só que, vamos, Perfeito. vamos falar a verdade, tudo continua na mesma. Os depoimentos que nós temos escutados aqui, Pascotto, são protocolares e essa intenção de uma renovação de frota já dura algumas décadas. Nós que estamos aqui há tanto tempo já sabemos disso. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: não está na hora dos envolvidos nesse tema serem mais enfáticos, mais contundentes para fazer andar um programa de renovação? Todo mundo fala que é importante, que seria bom, mas a gente nunca avança. Como você percebe esse movimento no Brasil? Não, eu concordo com você. Eu acho que a discussão vem a longo tempo, não é? Para mim é uma frustração que isso não tenha se viabilizado, não é? A gente vê outros países que já fizeram, ao redor aqui do Brasil, na América do Sul já fizeram, etc. Uhum, Mas eu entendo que no Brasil sempre houve alguns entraves, discutiu-se sempre, talvez, uma das coisas que eu entendo é se o governo deveria fazer dedicar algum investimento setorial quando deveria ser para todas as indústrias. Eu acho que tudo isso é pertinente. uhum, Mas acho também que agora, e o que me faz pensar com mais ênfase nisso agora, é que nós estamos num momento completamente atípico, como sabemos. Estamos na maior crise aí que teve, né? Eu não imaginava que teríamos uma crise maior do que 2015, 16. Está se encaminhando para isso, né? E o país precisa se dar as mãos aí construtivamente, colaborativamente para soluções. Eu acho que um modelo de renovação de frota, aonde sim, o governo entra com a sua parte, a indústria poderia entrar, talvez de uma forma que não tem ainda muito clara, precisa ser aprofundada, mas como visão, né? Todos nós temos muitos créditos tributários, talvez o governo pudesse usar essa questão do crédito tributário, usar um pouco disso como fundo, né? Que poderia viabilizar agora isso. Por que isso seria bom para o país? Seria bom para a indústria, é claro, uhum. seria bom para o meio ambiente, talvez até mais do que uma mudança de legislação, né? Nós colocarmos mais caminhões, mais veículos Euro 5 no mercado agora, em muito mais quantidade, e retirar os antigos seria bom para o meio ambiente, o que é bom para a sociedade. Isso seria um incentivo ao emprego, não é? Uhum. De novo, é o lado social e socioeconômico do tripé da sustentabilidade. Então, acho que aí começa a fechar uma equação. Não é só a indústria pedir para o governo, olha, você poderia entrar aí com fundos, etc. A gente tem essa questão dos tributos, que acho que pode ser posta na mesa, né? E achar uma forma de usar isso. E o resultado é que eu falei, é bom para todo mundo, é bom para o governo, é bom porque mantém os empregos do país, alavanca essa questão socioeconômica, e mantendo empregos a gente sabe que facilita outros setores, porque o consumo permanece, e é bom para o meio ambiente porque dá uma contribuição substancial também ao retirar os veículos antigos, que é mais importante, talvez, o efeito imediato é mais imediato, perdão, do que talvez só indo colocar novas tecnologias que poderiam ser colocadas em paralelo, mas a renovação de frota com esses parâmetros, seria bem mais efetiva. Né? Seria um belo incentivo, um belo incentivo para movimentar a economia também, né? Aumentar a Perfeito. economia, não só o setor automotivo, né? Não só o setor automotivo, de fato. Né? Vamos falar sobre outro programa, Pascotto, o Rota 2030, que foi um programa bastante discutido e na época, né, que não faz muito tempo isso, pode parecer que faz tempo, mas não. É. Muitos disseram que seria a salvação do setor, porque dava previsibilidade aos planos das empresas e aos investimentos. Você, como líder de uma cadeia relevante para as montadoras e que também participou da elaboração do Rota 2030 pelo Sindipeças, acredita que os incentivos para P&D devam ser postergados? Eu acho que não, né? Eu acredito que, como eu acabei de falar,
Acho que o programa foi discutido por muito tempo. Se ele foi implementado, houve consenso da implementação, é porque houve o reconhecimento que ele traz benefícios para a indústria e para o país, né. Quando eu Sem falo dúvida. indústria, sempre falo a indústria colabora no contexto e o país tem que ganhar, né. Eu acho que nesse momento, as empresas estão com essa questão do fluxo de caixa. Eu acho que há uma tendência a reduzir as matrizes no mundo inteiro, também estão muitas pensando em adiar projetos, e o Brasil precisa manter a sua relevância, nós precisamos manter as nossas engenharias ativas, né. E eu acho que não é só trazer o incentivo à pesquisa, a indústria está entregando valor para o mercado, está entregando soluções que vão ajudar novamente na questão do meio ambiente, na questão da produtividade, né. Então eu não vejo uma razão de que, antes da pandemia fazia sentido, agora não faz, né. Se houver entrega dos resultados que a indústria, promove, eu acho que deveria continuar. A sua pergunta é mais na pesquisa, né, eu acho que É, não, na questão eu coloquei o P&D porque eu acho que é importante para vocês da Camis, né? Mas podemos falar sobre todos os outros pontos do Rota, né? Tem muita gente dizendo que todos esses pontos terão que ser rediscutidos individualmente, mas a sinalização que a gente tem escutado aqui é para postergar tudo. é um assunto que eu particularmente não tenho muito a contribuir, porque está mais voltado a parte tecnológica foi mais voltada aos automóveis, né, Exato. certo? Uhum, Para a parte de veículos comerciais, entraram tópicos de segurança, que não é o nosso uhum, negócio lá na Camis, né, a segurança que eu falo, sistemas de segurança, óbvio que no motor a gente se preocupa muito. sim. E também a parte que mais afeta, acho que foi a questão da eficiência energética, né, e na minha opinião o Brasil precisa avançar na eficiência energética dos veículos comerciais, mas houve um consenso com a indústria que seria mais para frente, né, então não é na mesma data do Euro 6, é mais à frente. Eu acho que está suficientemente longo ainda, para que a gente não precise discutir a manutenção. Para mim é o maior aspecto tecnológico que impacta o nosso negócio dentro do setor de veículos comerciais, a eficiência energética está lá para frente. Acho que o Brasil precisa mover nessa direção. Excelente, excelente. Agora, Pascoto, os seus clientes, né, de veículos comerciais já sinalizaram qual será o ritmo para a retomada do fornecimento? Como estão as conversas com eles? Estão todos dizendo a mesma coisa ou cada um trabalha com uma estratégia diferente? Olha, Leandro, está um momento muito difícil para todo mundo, né? Eu acho que nós temos conversado com nossos clientes da mesma forma que a gente tem conversado com os fornecedores que nos perguntam, né? Eu acho que não é crítica a ninguém aqui, porque realmente é um momento sem precedentes, não há uma experiência, um modelo matemático do passado que nos permita fazer previsões um pouco mais sólidas, né. Então, nós temos conversado com os clientes, tanto automotivos quanto fora de estradas, né. Uhum, A gente percebe, dependendo do segmento, diferentes respostas, né. Acho que no setor de caminhões a gente enxergou aí uma queda que chegou a 50%, da demanda pré-covid, né, e uma lenta recuperação, alguns falam em 70%, até o final do ano, outros falam um pouquinho mais. Eu diria que não vai ser igual ao ano passado, né, uhum, e acredito que vai ser melhor do que está agora, né. A gente percebeu no composto, da nossa operação uma queda de 50% também. E esse composto é porque, nós trabalhamos com montadoras automotivas, on-highway e com as fora de estradas também, né. uhum, Com as fora de estrada, num primeiro momento eu percebi um entusiasmo, assim, eu senti que, o setor agrícola, os clientes finais, né, os agricultores, eles queriam mais produtos das montadoras, queriam máquinas, etc, não é, porque a questão do Covid ela não é homogênea, o Brasil é um país muito heterogêneo e essa polêmica que tem aí de quarentena aqui, ali, etc, é fato que em regiões mais distantes, mais no interior, ainda, em muitos recantos ainda não tem sido tão crítico, tem que tomar precaução, mas o pessoal continua trabalhando e a agricultura queria puxar mais máquina, então a demanda de máquinas agrícolas que nos impacta, num primeiro momento eu senti que não caiu tanto, né. uhum. A mesma coisa a demanda de máquinas de construção, né.
ela no primeiro não caiu tanto. Agora nós estamos enxergando um delay em relação aos automotivos, uma pequena queda, mas num composto, eu diria que caiu ao nível de 50%, e a média do que a gente tem falado com os clientes aí é de que talvez agora no próximo trimestre ela se estabilize ali pelos 70 e vá gradativamente crescendo até o final do ano. De forma que na média do ano, como nós tivemos um bom primeiro trimestre, a gente imagina uma queda aí na casa dos 30%. Mas diante Queda média, queda média. uma média ponderada de todos os momentos. Agora, diante dessa inevitável queda, né? Não vamos não falar de quanto será isso, porque tem uma bola de cristal muito, muito ajustada e ninguém tem. Mas nessas conversas que você teve com os seus clientes, houve alguma sinalização na revisão de contratos, volume, negociação de preço? Você pode falar um pouco sobre isso? Eu posso, não há assim, pelo menos com a dinâmica do nosso negócio, não é próprio falar em renegociação de contrato, renegociação de contrato. A Uhum, dinâmica do setor a gente faz contratos de largo prazo, né? Quando a gente, falando de motores, quando a gente acerta com um cliente que nós vamos ser o fornecedor de motor, aquilo ali é por uma jornada longa, não é por um mês ou uhum, 6 meses, são por meses, né? Então, as discussões de como é que se implementa aquele contrato na prática, elas acontecem continuamente. Não se discuta em encerrar contratos, se discute como é que você vai adaptando em certos momentos. Uma questão que é recorrente, infelizmente, aqui no Brasil, é a questão do câmbio, do dólar, né? Então, nós estamos continuamente discutindo isso e o Covid trouxe um salto no FX. Então, discussões que existem com eles são de como é que a gente ajusta parâmetros do contrato, com muita sensatez, com muita responsabilidade, para que haja no final um consenso que seja ganha-ganha, né, que o setor continue forte. Sobre volumes, o que nós trabalhamos é um forecast que continuamente vai se renovando, né? E o que nós sentimos foi esse impacto que eu acabei de falar, né? uhum. E mais para frente, para os próximos anos, ainda estamos discutindo como isso vai se ajustar, né? Como vai ser essa recuperação da economia, se vai ser em V, se vai ser em U, se vai ser diferente. Essa discussão ainda está aberta. Tá. E com relação aos seus fornecedores, Pascotto, terão fôlego para atender um crescimento gradual dos pedidos? Você vê algum risco de perder algum fornecedor para a pandemia? Eu acho que há um risco, sim. Eu acho que os fornecedores também, tanto quanto, quanto as montadoras, quanto os clientes, os fornecedores Tier 1, que a gente chama, Sim. está todo mundo de olhos bem arregalados, né, olhando com muita atenção. A situação requer uma gestão aqui extremamente focada, diária, em certos parâmetros, né? Uhum. São parâmetros como a saúde dos funcionários, como é que a gente mantém isso, como é que a gente mantém a motivação, o foco dos funcionários, como a gente trabalha com o supply chain para não ter rupturas, né? E óbvio como é que a gente mantém o foco na liquidez. Isso se espalha por toda a cadeia. Nós estamos monitorando os fornecedores, estamos no meio de uma pesquisa com eles, já obtivemos respostas aí de metade, né? Eu diria que há uma parcela que nos preocupa, né? Uhum. Tanto do ponto de vista de caixa quanto de manutenção das operações, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que tem sido bem administrado, né? Sempre tem ali uma parcela, uns 5% ali, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Uhum. E a Camis está aberta a discutir com eles a questão, principalmente da gestão, como é que a gente pode ajudá-los na gestão desse momento, né? E, assim, grandes preocupações eu não tenho. Acho que preocupações assim que põem em risco a cadeia, a indústria automotiva no Brasil, não. A gente pode Uhum. ter coisas pontuais, né, que podem dar momentaneamente transtornos no suprimento, mas eu estou enxergando que eles são gerenciáveis aqui, não dispensando sempre uma ação colaborativa das montadoras e dos sistemistas para com eles, para que se achem soluções otimizadas. Legal. Eu soube que você acabou de sair de uma reunião global e você deve estar em Uhum. casa nesse momento, né? Eu gostaria de saber como está sendo essa rotina sua nesse período, né? Reunião na hora do almoço, um contato mais próximo com a família, né? Ah, e se você puder dizer
alguma coisa que foi abordada nessa reunião global que diz respeito ao Brasil, seria muito legal também, Pascotto. Tá certo. Bom, eu vou começar pelo fim. Eu não posso dizer em relação ao Brasil, eu posso dizer que o Brasil continua na pauta, né, da Camis no mundo. Essa é uma reunião de estratégia que a gente faz periodicamente, né? Então, eu diria que o Brasil continua na pauta, existem cobranças em relação ao nosso resultado, mas a nossa matriz tem sido bem compreensiva, entendendo o cenário. A Camis realmente é uma empresa bem global, que ela escuta muito as regiões e acho que nós temos uma boa integração, o que é bom para nós, né? Mas a sua pergunta mais sobre casa, assim, acho que tem prós e cons, né? Acho que uma coisa que eu acho muito bom é a gente não está mais gastando 2, 3 horas no trânsito durante o dia, né? Eu tenho usado essas horas para fazer um pouco de esporte, né? À noite, eu faço mais à noite, convive com a família. Mas existem alguns estresses, né? Eu acho que hoje em dia está mais fácil de marcar reunião, né? Antigamente, para marcar reunião, precisa ver se a pessoa podia vir, etc. Hoje em dia, marcar reunião num clique, né? E elas vão acontecendo na sequência. Então, eu acho que isso é um pouco estressante, né? Nós lá na Camis discutimos com o time de liderança, não chegamos lá ainda, mas a gente tem feito um pacto de fazer menos reuniões, mais curtas, mais objetivas, né? Acho que esse é o segredo. Eu acho que a gente precisa se acostumar com isso. Até dividindo com vocês, se eu posso dividir, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás aí com 14 líderes do meu time, os diretores lá, Uhum. né? Para entender como se sentem com essa questão de trabalhar em casa, né? E mais ou menos o que eu falei, acho que todo mundo um pouco aliviado por não precisar ter o trânsito, um pouco mais cansado de tantas reuniões, mas na média, assim, de 14 pessoas, 12 delas disseram que se sentem mais produtivos, né, em casa, né, e se sentem energizados. E eu acho que nesses 2 meses, a minha avaliação é que o trabalho de casa tem se mostrado mais produtivo do que eu pensava, né? A gente só tem que tomar cuidado para não estressar demais a força de trabalho. Então, nossos líderes, nossos diretores, gerentes têm pedido que eles entrem em contato com os seus funcionários em casa, façam reuniões como essa, aqui não é o one-to-one, mas no caso deles né? E que procuremos diminuir a duração das reuniões e o número de reuniões. E acho que a gente vai ter que se acostumar com isso, porque eu acho que já formamos quase que um consenso que isso não vai terminar em 30 dias, isso vai se alastrar, né? Quando a gente voltar a trabalhar nos escritórios, não vai ser a mesma coisa, e vai ser uma volta gradativa, né? Onde a gente vai ter que observar critérios de usar máscara, distanciamento social. Então, acho que nós não vamos ter mais nos escritórios a mesma densidade que nós tínhamos antes, Uhum. e isso vai demorar, e a gente vai ter que continuar refinando o trabalho em casa. Vamos ter que continuar construindo esse futuro dia a dia, observando todas essas questões de segurança, né? E também Exato. observando, que eu achei muito legal o que você falou, como que está a produtividade nesse período, né? De fato, estamos trabalhando mais, eu acho que... E a produtividade também tem sido maior, né? Pelo menos o que a gente tem escutado, e nós mesmos aqui fazendo jornalismo também percebemos isso. Bom, com essa pergunta pessoal, que você não falou muito sobre a reunião, mas tudo bem, já falamos sobre temas muito importantes para quem está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Pascotto, presidente da Camis para o Brasil, por mais essa entrevista aqui em Autodata. Valeu, Pascotto. Foi um prazer, Leandro, e estou à disposição aqui. As ordens, tomara que as coisas se normalizem, pelo menos na parte de produção, mais rapidamente. Na parte de escritórios, como eu falei, nós estamos nos preparando para um período mais longo, mas que a economia se recupere, esse é o nosso desejo. Em nossa história, nunca passamos por uma crise tão preocupante. Nossas vidas estão paradas. Estamos agoniados com o que virá pela frente. Depois desse momento tão difícil, estaremos diferentes do que entramos. A vida de todos está sendo afetada e a próxima etapa dessa batalha, a economia, precisará do esforço de todos nós juntos. Cuidamos da nossa saúde e agora precisamos voltar a rodar.
estimular nosso comércio e nossas indústrias, ajudar a garantir empregos e o sustento de muitas famílias. O futuro do país está em nossas mãos e será importante valorizar os produtos nacionais. Vamos consumir desde roupas fabricadas em nossas confecções, ferramentas, eletrodomésticos e máquinas brasileiras e até alimentos cultivados e preparados nas nossas cozinhas. O momento é de união e de pensarmos no nosso país, de preservarmos nossas riquezas, nossos valores e empregos, manter as empresas e comércio rodando e a nossa economia aquecida. Vamos movimentar o país, promover essa ideia e que todos sigam esse propósito. Juntos, vamos fazer o Brasil voltar a rodar.